sejam bem-vindos. Eu sou Cibele Santos e vocês estão no E Tá Tudo Certo. E hoje conosco para falar sobre as influências do ano tá a astróloga, terapeuta xamânica, Kátia Siperec. Bem-vinda, Kátia. Oi. Teremos muitas coisas esse ano? Sim. Um ano importante. Um ano importante? Todos os anos são importantes, né? É verdade, o que mais vale é o presente, então é o mais importante que a gente tem na vida é o hoje. Sim. E aí, Kátia, primeiro vamos falar sobre a influência que nós vamos ter do regente do ano no ano inteiro. Quem é que rege esse ano? Quem rege esse ano é Saturno, né? O grande construtor. Aquele planeta importante que rege nossa estrutura, rege a maturidade, responsabilidade, as delimitações da nossa vida, até onde a gente tem que ir. É um planeta extremamente importante. E ele tem uma ação para todos do planeta e tem uma ação individual na vida da gente? Sim. Todos nós, dentro do nosso mapa, temos o Saturno em algum lugar. Tá. Que seria um desafio, que seria onde, seria assim, exige maior responsabilidade, né? E isso vai estar acionado por conta da regência dele. Exatamente. Então, assim, para cada pessoa é individual. O mapa é algo muito pessoal, Sim. Né? Então, vamos supor, se você tem na casa 3 dos estudos, né? Se você tem na casa 2 do financeiro, ou no seu próprio ascendente. Então, cada um tem um Saturno em determinado local do mapa. Então, seria onde estaria mais acionado. Tá. É uma cobrança? Saturno ele vem cobrando atitudes nessa área individual do mapa? Sim, eu entendo Saturno como grande auditor. O grande cobrança auditor mesmo, né? Mas a cobrança, quando você anda na linha, ela é boa, tá tudo certo. Sim, quando você está fazendo o seu Exatamente. caminho dentro do propósito, é interessante. Quando você está dentro do seu propósito, como quando você faz as coisas com responsabilidade. Eu acho que a palavra, uma das mais importantes de Saturno é a responsabilidade, maturidade. Então, quando as coisas estão caminhando, Saturno está lá e está tudo bem, né? Ele vai para aquela parte mais realmente da construção. E isso é importante, porque Saturno, ele rege nossos ossos, nossa coluna vertebral, né? Então, olha quanto que é importante isso, né? Então, quando você cuida do teu corpo, quando você faz a sua caminhada, quando você olha para o seu corpo, ele funciona. Sim. Né? Se você deixa para lá, dói aqui, dói lá, e assim vai. Então, é a responsabilidade, sim, é o grande auditor. E isso vai, então começou dia 20 de março de 2024. Sim. E ele vai até 21 de março de 2025. De 2025. Por que tá tão importante e tanta ênfase esse ano? Porque nós estamos num grande ciclo de Saturno, de 36 anos, que começou em 2017 e vai aproximadamente até 2052. Então o mundo está se reestruturando. É verdade. Né? As coisas mudaram muito e ainda vão mudar. Exatamente, né? Muita mudança, né? Todo mundo olhando para as questões sociais, estruturais, se questionando, realmente está certo, o que precisa ser mudado, ajustado, né? Então, num grande ciclo de Saturno, no ano de Saturno, isso vai ter mais ênfase ainda. E a gente que lute, né? Sim, é importante. Mas o grau de consciência, acho que de tudo é o mais importante, né? Porque quando você olha só, vão me cobrar, né? Então vamos olhar, ter um olhar diferente para isso. O que eu estou fazendo? Estou fazendo a minha parte? Está tudo certo? Onde eu posso melhorar, né? Então é esse olhar que a gente tem que fazer sempre para o caminho da evolução, do equilíbrio, do progresso. Porque o universo é perfeito, é mais na perfeita ordem, tudo funciona. Tudo funciona, né? Tudo tem o seu lugar, né? Exatamente. Então se tudo tem seu lugar e sua ordem, Saturno vem lembrar isso pra gente. Né? Então olhar para a parte positiva. Eu tenho mania de ser otimista. Eu também. Você sabe que Saturno, se eu pudesse dar uma palavra para ele, para mim ele significa
Maturidade. Sim. No bom sentido da palavra, sabe? Aquilo que você já mastigou, digeriu e tem um uso para aquela situação dentro da sua vida. Sim, sim. Eu acredito, inclusive, que a gente tem que, hoje, buscar uma ressignificação da maturidade, né? Por quê? Você fala assim, né? Existe até na astrologia as pessoas que brincam entre nós, né? O Saturno, né? Porque Saturno, o velhinho, né? O cobrador. Mas eu pergunto assim, né? Olha como hoje a maturidade, né? Ou a maior idade, ou a melhor idade, já está com um olhar diferente. Muito. Eu estava olhando a Organização Mundial da Saúde mudou as tabelas. Então a fase jovem está muito mais esticada. Sim, porque você pergunta, né? Uma mulher de 40 anos a 50 anos atrás... Nossa, era outra pessoa, Era né? outra pessoa, era um outro significado do que vem hoje, né? Hoje uma mulher de 40 anos está parindo. Sim. Né? Tá tendo filhos. Não é mais a avó, né? Porque antigamente 40 anos já estava na fase de ser avó, né? Exatamente. Com 50 anos é muito comum, né? As pessoas, a gente está se preparando para aposentadoria. Hoje, para uma nova carreira, né? O que eu vou fazer depois? E isso é bacana, porque o que significa a vida? Enquanto você tem sonho, enquanto você tem objetivo, a coisa funciona. Né? Então, uma ressignificação do que é a maturidade. E não só de 50, quando a gente olha a população de 70, de 80, as pessoas ainda estão úteis. Sim, elas estão sim. aprendendo, elas estão trabalhando, isso é muito legal, eu acho muito legal. Porque já tem uma experiência, né? Ontem eu estava conversando com um amigo médico, nossa, um médico de 80 anos, ele já viu tantas situações que ele é muito especial. Sim, porque... ele tem a sabedoria do hoje, a tecnologia do hoje e toda a experiência, né? Tudo que ele viveu na prática, né? Olha como isso é rico. É muito rico. Como não pode ser deixado de lado. Então, uma ressignificação da maturidade. Da maturidade, trazer essa... E a gente com tecnologia, medicação, os cuidados que a gente tem hoje, você cada vez mais está bem em cada idade. Sim, e pode se manter produtivo e ativo em cada idade. Qualidade de vida, né? Nunca se falou tanto em qualidade de vida como hoje. Sim. Né? Então, e a qualidade de vida vem com responsabilidade, né? Do que eu me alimento, de como que eu lido com a minha saúde, com o meu corpo. Até com as emoções, né? Porque as emoções também são muito ligadas à saúde. Muito, muito, muito. Bom, então isso é um evento que vai durar aí 1 ano. Tivemos, agora dia 25 foi o primeiro eclipse do ano? Sim, tivemos o primeiro eclipse do ano. 25 de março de 2024. Então o primeiro eclipse foi um eclipse penumbral da Lua. Explica o que é isso. O eclipse lunar, ele é um eclipse mais leve, né? Mas mexe muito com a parte das emoções, né? Daí, quando a gente fala de eclipse, você fala, meu Deus, um eclipse, né? Na antiguidade, ele estava muito ligado a presságios ruins, né? Então, eu entendo assim, que o eclipse, ele sempre marca acontecimentos, e ele é sempre um ponto focal. Então, por exemplo, esse eclipse, ele foi em Libra. Então, ele vai mexer muito com todas as relações, no geral. Relações afetivas, relações de trabalho, parcerias, né? Então, será que é isso mesmo? Toda parceria, ela é muito produtiva e toda relação é saudável quando ela é uma mão de ida e volta. Outro dia eu vi um post na internet que eu achei super bonito, que as relações, elas não são feitas de amor, elas são feitas de troca. Principalmente de troca, de equilíbrio, né? O equilíbrio de ida e de volta, tem que ter as duas mãos, né? Inclusive, a gente fala muito na parte sistêmica disso, né? Porque quando não tem esse equilíbrio, é muito pesado para os dois lados, né? Então, toda vez que tem um eclipse, é um ponto focal.
Então eu vejo assim esse questionamento muito grande das pessoas em todas as relações, seja afetivas, de trabalho, da família, né? Da a gente tem uma carga grande de relacionamentos familiares, né? Familiares. Como que está sendo essa relação com os filhos, né? Com os parentes em geral, né? Que parentes, às vezes a gente fala assim, às vezes a gente tem um amigo que é mais próximo que um parente, mas quanto que se alimentou essa relação, Sim. Né? Às vezes a gente só encontra o parente nos velórios, né? No casamento. Daí você fala, nossa, né? Quanto tempo que eu não vejo. Então é tão relativo isso, né? Então as parcerias, né? O quanto que isso é alimentado? A construção, né? Sim. O alimento, a troca. Isso é muito importante. É que hoje a gente está numa realidade onde tudo é muito corrido. Então nem sempre dá. Às vezes a gente fica sem conversar com a pessoa e não se percebe. Nossa, faz 3 meses que eu não falo. Pessoa que você gosta, que é da sua relação, sim, mas passa muito rápido, né? Passa. Eu entendo que o mundo moderno, ele tem muito apelo, né? Hoje o dia é muito cheio. Hoje você tem muita coisa para fazer da hora que você acorda até a hora que você vai deitar. Então, as relações humanas estão ficando rasas. Superficiais, e né? Isso é complicado. Porque é isso que causa o vazio, né? Sim. Então, às vezes, você está cercado de pessoas, não significa que você tá tudo bem, né? Então, você vê que os grandes problemas das pessoas estarem sozinhas são nas grandes cidades. E você fala, mas como assim? É onde tem o maior número de pessoas. E mesmo assim a solidão é grande, né? A solidão é grande, né? Por isso, né? Essa parte rasa das relações que as pessoas parecem que têm medo, né? É até aqui, né? Sim. Que no passado não existia isso, se visitava, mesmo entre vizinhos, né? Nós tínhamos uma relação de vizinhança. Quando morávamos em casa, às vezes em vilas, sim, que um vizinho, ele acabava sendo tão íntimo como alguém da família. Porque se acontece alguma coisa, o primeiro para te socorrer é o vizinho. É o vizinho, o primeiro que você corre, o primeiro que de repente está mais próximo das suas coisas. Sim. Então, assim, a gente nunca pode perder, apesar da modernidade e de tudo, a essência do humano. Sim. Né? Eu acho que o humano é isso, olhar para isso. Então, quando a gente fala de um eclipse em Libra, são as relações, né? Eu tô me sentindo tão sozinha. Bom, mas e aí? Eu nunca mais liguei para ninguém, eu nunca mais procurei ninguém, as pessoas me convidam para alguma coisa, eu tô sempre ocupada. E aí? Acaba se afrouxando esses laços. Exatamente. Né? Então, é claro que a nossa vida é muito corrida hoje. Sim. Mas a gente não pode perder isso. O humano de novo, o humano de novo, humano. Ainda voltando no eclipse, só para eu entender direitinho, ele aconteceu dia 20, mas ele reverbera só no dia que aconteceu? Não. O eclipse, na verdade, todos os acontecimentos, né, astronômicos, astrológicos, enfim. É o dia X. O dia X é o ápice. Tá. Mas ele já vem acontecendo um pouquinho antes, né? A gente já vai sentindo essa influência. Depois de mais uns dias. Então, normalmente o eclipse, ele reverbera 6 meses. Nossa, ele bastante, tem bastante. Né? Ele tem um ápice nos primeiros 3 meses, mas nesses 6 meses é o que tem todos os acontecimentos, que você vai perceber isso na sua vida. E aonde? Aonde no seu mapa tem a maior influência. Todo mundo tem Libra. Sim. Né? Onde está Libra? Ali. Onde tá? E vamos supor que toda vez que cai no eclipse, ele cai num eixo do mapa, né? Pode ser que no mapa onde você tem a Libra, você tenha vários planetas. Daí, com certeza, essa consideração vai ser maior para você. Talvez não seja em outra pessoa que seja simplesmente o signo de Libra e não tenha nenhum planeta, né? Porque é assim, no mapa da gente, nós temos um mapa onde as casas são como palcos, mas os atores, né, são os planetas. O planeta que é importante. Entendi. Né? Então reverbera de formas diferentes, de uma forma muito pessoal, no mapa pessoal. Então, onde eu tenho mais planetas no meu mapa, estamos com participação especial. Onde nós temos mais planetas no mapa é onde eu tenho aspectos mais fortes na minha vida? Sim.
Sim, por quê? Cada casa representa, como eu falei, como se fosse peças de teatro, né? Aspectos da vida. E os atores são os planetas. Mas o que acontece? Um ator fazendo um drama é uma condição. Sim. Fazendo uma comédia, outra. Totalmente às diferente. Vezes parece até outra pessoa, né? Exatamente. Então, aonde que está o planeta no meu mapa? Né? Então, toda vez que o eclipse, de alguma forma, pega um eixo importante ou planetas no seu mapa, ele tem uma consideração diferente de acontecimentos. É um ponto focal. É como se eu pegasse uma lanterna e centralizasse ali, né? Desse luz para aquela questão, né? Exatamente. E por ser, então, um eclipse lunar, ele vai trabalhar mais o emocional? Porque mais a lua é ligada ao emocional? Sim, mais a parte emocional. E quando a gente fala das relações, é isso, né? É a emoção. Sim, né? sim. É o quanto você coloca naquilo, o quanto você investe. E a troca, né? Porque hoje a gente vive no mundo moderno, todo mundo quer muito. Mas o que eu dou para isso, né? Ah, eu quero uma pessoa maravilhosa do meu lado, mas o quanto que eu sou maravilhosa para essa pessoa, né? Eu quero um trabalho maravilhoso, mas como que eu me coloco como um bom funcionário? Sim, né? Sim. Eu sou efetivamente uma pessoa produtiva, então é a troca. Né? Então as relações estão sendo muito questionadas aí, que entra o grande auditor, né? Sim, sim. Ó o auditor de novo aí. E essas influências, elas vão se somando, né? Então, pensa, a gente tem influência do Saturno no ano todo. Aí, dia 20 de março, já entrou o primeiro eclipse que vai dar uma mexida aí, pelo que você falou, no eixo de relações, nas emoções. Isso, exatamente. Qual é o próximo? Então, o próximo é um eclipse solar. Deixa ela participar. O próximo é um eclipse solar. O eclipse solar, ele tem um impacto maior, né? Que dia vai ser? Vai ser no dia 8 de abril. 8 de abril de 2024. Tá. Isso. Esse eclipse solar, ele vai estar em Áries, né? E esse ano, esse eclipse solar, ainda ele soma a uma máxima solar do Sol, né? O Sol está numa potência maior, né? Então, a gente olha para tudo isso no mundo. Vai ser completo? Vai dar para a gente ver no Brasil completo? Não, vai ser mais na América do Norte, né? E daí, quando você olha o mapa mundial, aonde faz a sombra do eclipse, normalmente é onde tem maior influência, né? Então, ele vai ser mais visível na América do Norte, né? Pra gente... Não acredito que a gente consiga, né? Mas a influência, de todo jeito, ela está funcionando. Exatamente. E daí, quando fala de Áries, Áries é o começo, é o princípio, né? E também, né, Áries a gente fala no signo de fogo, né? A gente fala das coisas mais bélicas, né, no mundo. Ele é mais incisivo, Áries, ele é mais incisivo. E quanto que isso está preocupando no mundo, né? É como se o mundo estivesse fervendo. Você acha que pode mexer aí numa tendência dos conflitos que estão acontecendo mundiais? Você acha que pode ter alguma influência? Ah, sim. Acredito que sim. Né? Acredito que sempre influencia, né? Tanto que quando a gente olha no passado, que nós estamos nesse grande ciclo de Saturno, né? No passado, quando foi um grande círculo, a parte de Marte, foi justamente quando teve as 2 guerras mundiais. Né? Então, de alguma forma, Marte está muito ligada a essa parte bélica. Né? A grande esperança é o bom senso, a sabedoria e a evolução do ser humano. Porque a gente sempre pensa numa coisa de atiçar os conflitos, mas pode ser o contrário, pode ser olhar para o conflito para ter uma solução. Sim, principalmente porque hoje o mundo é pequeno, o mundo está cada vez menor. Sim. Né? E o ser mais humano... conectado, né? As coisas acontecem ao mesmo tempo para o globo todo, né? Praticamente. E assim, é nosso planeta, né? Será que a gente tem que dividir de uma forma assim tão cruel? Então é o nosso planeta, todos nós vivemos aqui. Então a gente tem que ter esse olhar do humano, né?
O olhar do humano é extremamente importante, não pode perder. Então, o que é a gente ter um pouquinho de sabedoria e bom senso? É olhar para isso, mas que o mundo tá fervendo, tá. Essa parte bélica é preocupante. Mas a gente tem que entender que somos todos seres humanos habitando o mesmo espaço, que é o nosso planeta. É como se fosse uma família que morasse na mesma casa. Exatamente. Por mais que cada um tenha o seu quarto, né? E que tudo afeta todo mundo, né? É muito triste a gente ver essas notícias, né? Incomoda. Sim. Eu acredito que o inconsciente coletivo fica amargurado, né? Então é importante a gente olhar para isso, onde está a nossa responsabilidade. É uma dor que acaba reverberando em todos os habitantes desse planeta, né? Sim, sim. E aí, então, nós vamos ter mais 2 eclipses até o final do ano, mas aí a gente marca um outro programa para falar deles, porque como está mais longo e vai ter aí um acontecimento importante esse ano, que é um acontecimento que você me falou que é geracional, ou seja, é como se fosse uma mudança de era. Exatamente. Eu acredito que esse ano a gente vai ter um acontecimento que eu acredito que seja um dos mais importantes da nossa década, dessa era que está se iniciando. Da nossa vida, de quem está vivo hoje. Exatamente. Isso entra o planeta Plutão. Explica direito como é que funciona isso, que é um pouco complexo. Onde ele entra? Então, Plutão é um planeta geracional, né? Ele é denominado na astrologia como um planeta lento, né? Que ele tem períodos maiores. Ele tem um ciclo muito grande. Longo. Exatamente. E ele vai passando por toda a mandala astrológica. Daí, a astrologia ela é toda medida por observação, né? De todo esse tempo que está acontecendo. Daí a gente olha aonde estava, quando Plutão estava em Aquário, o que aconteceu? A Revolução Francesa. Nossa, que importante, Exatamente. Né? O mundo foi outro. Depois da Revolução Exatamente. Francesa, em termos de fabris, as relações entre as pessoas, como se olhava a mulher, mudou tudo. A Revolução Francesa foi um marco importante da vida moderna. Muito. Ela mudou a configuração sociopolítica, econômica, muita coisa aconteceu dali. Nas artes, né? Nas artes, foi um renascimento, né? Na tecnologia, né? Entrou a era industrial, a Revolução Industrial, muita coisa aconteceu de lá para cá. Então agora ele entrou em Aquário, ele vai ficar retrógrado no meio do ano, que assim, ele volta um pouquinho para trás. Agora, definitivamente, no final de 2024, em novembro, ele entra em Aquário e ele não volta mais. Não, ele fica por 20 anos em Aquário. Eu acredito que vai ter muita mudança. Aí explica pra gente o que é Aquário, só para entender. O que é Plutão e Aquário, pra gente começar a costurar isso, para entender o que é um Plutão em Aquário. Quando a gente fala de Aquário, Aquário tem uma simbologia muito bonita. Ele é simbolizado por um homem, né, com um jarro, e na astrologia as 2 linhas, que são 2 ondas, é você e o outro. Então o humano vai ser visto, né? Porque assim, estamos tendo toda essa tecnologia, toda essa modernidade, e aonde que nós, seres humanos, se colocamos nisso? Então, quando Plutão entra em Aquário, essas questões todas vêm à tona, né? As pessoas se questionando muito sobre isso. Então, eu vejo que vai ter uma reformulação muito grande, né? Na educação, de como é visto a criança. Até no pensamento, No né? pensamento, um renascimento das artes, da criatividade e da própria tecnologia. Aquário tem muito a ver com a Aquário tecnologia. Tem muito, né? A ver com então, mas assim, aonde a tecnologia ela é maravilhosa. Claro. Mas tem o polo negativo e o positivo. Sim. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, ter esse olhar, né? Você vê hoje, por exemplo, é muito interessante, né? O namoro de antigamente se rodava na pracinha, né? É verdade. Hoje você vai no shopping, as crianças não se falam. Elas se falam nem uma se na frente do celular, né? Então, assim, é uma tecnologia maravilhosa, né? Sim. Pagamos contas,
Conversamos com quem está bem longe. Nossa, isso é maravilhoso, né? As distâncias ficaram menores, mas a gente não pode perder essa interação social. Né? O interpessoal. Exatamente, né? Da conversa, da troca. Porque o ser humano é um ser social. É inerente a nós. Somos seres sociais. Então a gente não pode perder isso. Então essa tecnologia está vindo na saúde, o quanto que vai beneficiar, né? Os exames, até uma percepção diferente das doenças, né? De tratá-las, né? E de ter uma parte preventiva. Então eu vejo que esses 20 anos... Olhar para a saúde, né? Porque é engraçado que a gente olha, a gente fala de medicina, a gente olha para a doença, mas a medicina é para manter a saúde. Exatamente, a gente olha só para o sintoma, né? Então a gente não olha de onde veio isso. Nossa, mas por que eu tive isso, né? Esse problema. Então eu vejo que esses 20 anos vão ser assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Conta um pouco das características de Plutão, só para a gente entender. A gente entendeu Aquário, que é esse lado mais ligado à tecnologia, ao pensamento mais filosófico, né? As artes, coisa e tal. E quem é o Plutão? Quem é que vai chutar Aquário? Plutão, ele rege muito a intensidade, né? A intensidade e tudo que está por baixo do pano, né? Então tudo tem um mapa, né? Tudo tem um mapa. Então tudo que está oculto, que você não vê, é Plutão. É o sótão, a casa antiga que tinha porão, que tinha sótão, onde tudo era guardado. Exatamente, tudo que está intenso. E tudo que está lá escondido, né? Só que a gente assim, vamos supor, você tem um lago, né? Então tá lá cheinho, você não vê nada. Então, a hora que a água baixa, você fala, nossa, você pode descobrir um tesouro, Sim. Você pode descobrir um carro que foi desovado ali, um corpo. Sim. Né? Então, assim, é como se caíssem os véus, né? Como se a gente tivesse um choque de realidade. Eu falo que Plutão, ele é muito incisivo, né? Então, quando você está tendo um trânsito muito importante no mapa, ai, mas Plutão é ruim? Eu falo, então... O Plutão, ele resolve, ele vem arrumar as coisas, né? Mas da forma de Plutão. Então, você tá com uma dor de dente, ele vem e arranca seu dente sem anestesia. Ele resolveu, mas... Perdeu o dente, né? Mas a que preço, né? Então, por isso que a gente tem que estar muito consciente de tudo, né? Muito aberta a tudo, as mudanças. Por quê? Porque as coisas vão aparecer, né? E toda mudança gera dor. E o ser humano, eu me incluo, né? Todos nós temos muita dificuldade com mudança, né? Porque você sai do conhecido. E aí, como que fica? Então, um Plutão em Aquário vai mostrar o quanto que o nosso planeta está pequeno. E quanto que a gente pode, inclusive, não estar sozinho. Né? Será que só o nosso planeta, olha, hoje se ouve tanto falar, né, em tantas coisas, se viu alguma coisa diferente, um objeto não identificado, né? Então, assim, eu acredito que vai ter muita mudança aí, Você acha muita que perspectiva. É um indício propício? A gente tem alguns estudiosos que falam de uma revelação em massa de seres extraterrestres. Você acha que é uma época que, astrologicamente, pode estar dando pinta de que... Sim, sim. Eu acho assim, eu entendo que a revelação está aos nossos olhos, né? E eu acredito que o universo é perfeito e que isso vai vir numa hora certa e com uma determinada calma. Eu não acredito que um dia vai acontecer de vir uma nave, até porque seria um choque muito grande, né? Então, se é para nossa evolução, eu acredito que isso já está acontecendo de alguma forma. Que vai chegar uma hora que você vai falar... Que não vai dar para esconder, mas também assim, você fala, era isso. Então isso era disso. Exatamente, porque assim, você vê, o nosso cinema, nossa televisão, tem tantos filmes falando disso. Sim. Por quê? É como se de alguma forma estivessem preparando a gente para alguma coisa diferente. Treinando um olhar para ver algo diferente. Sim, mas toda mudança gera dor. Existe muita dificuldade de nós, seres humanos, com mudanças, com inovações. Sim. Né? Então, assim,
Olha a dificuldade quando a gente fala de Saturno, né? Dos nossos idosos com toda essa tecnologia. Muito, eu acho que isso é um olhar que ainda eu não vejo que as pessoas estão tendo, mas eu vejo muito preocupante, porque hoje nós não temos mais o atendente físico para poder lidar com essas pessoas. E por mais que, dependendo da idade, por mais que a pessoa consiga mexer com a tecnologia, ela não tem uma agilidade e está fragilizando até a segurança deles, né? Então, tudo isso tem que ser visto, né? Agora, é interessante que você percebe, as pessoas são diferentes, né? Sim. Que tem idosos que são mais abertos, né? E que daí, assim, não vou mexer com isso. E quando começa a perceber a graça, começa a perceber que consegue falar com uma pessoa que faz tempo que não vê, né? Então acaba tendo mais flexibilidade. Então a gente precisa disso, de estar aberto ao novo, né? Isso é extremamente importante. Eu acho que daqui a um tempo o idoso que não tiver um mínimo de intimidade com a tecnologia não vai conseguir se relacionar com os netos. Exatamente. Trazer o bom da tecnologia, mas sempre se questionar de não esquecer do nosso humano. Sim. Isso é extremamente importante, né? Porque assim, essa era, a palavra privacidade é algo que não vai existir, já não existe. Já não existe, Já não existe, né? Eu estava vendo outro dia como apagar, por exemplo, você quer apagar uma foto que você não vai usar mais. Tem alguns arquivos onde você não consegue deletar. Exatamente. Você consegue até algum ponto, mas existiu, ela de alguma maneira vai continuar existindo. Ela está em algum lugar. Ela está em alguma nuvem, ela está lá. Eu tenho 2 filhos adolescentes e eu sempre digo para eles, muito cuidado com o que se posta, né? Porque foi para a rede. Mas né, às vezes até antes de postar, porque quando você tira uma fotografia com o teu celular, ele já arquiva automaticamente numa nuvem. Exatamente. Então as coisas estão realmente, eu acredito que esses 20 anos, acredito que se a gente se falar daqui 10 anos, é um novo mundo. Um novo mundo, né? Nós temos percebido isso ano a ano, né? Então a gente tem que estar realmente aberto, porque toda mudança gera dor, né? E como fazer isso da melhor maneira possível. Mas você não acha que a dor ela é proporcional à resistência à mudança? Sim, quanto mais exatamente. aberto você, pelo menos você tá falando, não vou fazer tudo, mas deixa eu olhar para isso, deixa eu entender como isso funciona, vai aliviando um pouco. Muito, muito. O sofrimento humano está muito ligado à resistência, né? A resistência. A resistência ao novo, à mudança, né? Porque eu não conheço, eu não sei como vai ser. Mas eu acho que isso é neurológico, porque quando a gente estuda o desenvolvimento humano, a gente vai vendo que através de ensaios repetidos, a gente vai fazendo o que chama de caminhos neurais. Então o cérebro, ele tem como, sei lá, você vai da escola do teu filho até em casa, você usa as mesmas ruas e faz o mesmo caminho, ok? Quando você tem que mudar, você tem que pensar, porque aquele já está no automático. Aí você despende mais energia de descobrir um outro caminho para chegar num outro ponto. Então, acho que isso é uma coisa biológica. Essa resistência não é só de pensamento, ele é biológico também. Biológico, então. Mas o que é o Renascimento, né, que foi na Revolução Francesa? As artes faz a gente olhar para isso. Ai, muito. Isso muda muito a vida. Exatamente. Uma coisa que eu acho como uma curiosidade, que eu acho muito interessante, o jornal o Globo soltou uma reportagem assim. Chegou uma dança na nossa cidade, extremamente sensual, né? Que vai deixar os nossos jovens expostos, onde os corpos se esfregam, e assim, causou um furor na sociedade na época. Daí, se você parar hoje para pensar, fala, nossa, que dança que é essa? A gente já imagina, sei lá, né? Alguma coisa diferente aí. Bom, essa reportagem é do jornal o Globo, do Rio de Janeiro, de 1912, quando chegou a valsa no Brasil. A valsa. Gente, causou um furor, né? A valsa nem encosta o corpo, Exatamente. é quase encostado, não é um chachado, nada disso. Mas olha o olhar do novo, como foi, nossa, que difícil, como assim, né? Vão se abraçar para dançar? Então, a gente, assim, nem tudo que é novo é bom. Claro que não. Claro. Então, assim, vamos olhar
a nossa sabedoria, nós como humanos, mas a gente está aberto, porque a inovação, isso é um caminho sem volta. Sem volta. Quem sem que volta. fica hoje sem celular, sem tecnologia? Não, eu lembro quando começaram os streamings de filme, as locadoras, né? Não, isso não vai pegar, isso é pirataria. Não tem como segurar, gente, não tem mais locadora. É um caminho sem volta. É um e caminho daí sem para volta. frente, e daí para frente, né? Então, assim, provavelmente até os nossos documentos vão ser todos digitais, né? A gente talvez tenha até chips pelo corpo, que já está sendo... Isso é uma coisa que eu não gostaria. Mas a gente não sabe se de repente, se não, é como quando teve a pandemia, você não teve opção de não tomar a picadinha. Exatamente. Né? Então, é um caminho sem volta, realmente. Então, se a gente olhar para tudo isso com sabedoria, eu acredito que a gente vai entrar numa era de prosperidade, de crescimento, né? E é isso. Eu acho que é esse o caminho do ser, né? Do ser humano. Sim. Buscar evolução, buscar prosperidade. A prosperidade não só financeira, a prosperidade afetiva, das relações, do bem-estar, né? Porque se fosse só a financeira, eu vou falar para você, então as pessoas que estão muito bem financeiramente não ficariam doentes, não teriam nenhum tipo de problema. Então a prosperidade no geral, o bem-estar, e da gente entender do planeta, né? Tem uma coisa, todo mundo fica doente, mas ser tratado num hospital de ponta é muito diferente de ser tratado hoje num serviço público que não tem o mesmo amparo. Então, né, tem uma diferença. A pessoa não vai deixar de ficar doente, mas o conforto daquilo, o olhar para aquilo é outro, né? Então, mas daí quando a gente fala de aquário, né, do humano, será que seria uma utopia a gente pensar que a educação, a saúde, o básico... Não tem que ser para todo mundo, teria que ser para todo mundo, né? Porque daí as pessoas teriam chances parecidas, né? O ser humano não é igual, né? Não é igual. Então, assim, você dá a mesma condição para 2, 3, 10 pessoas e cada uma vai fazer o seu caminho. Claro. Mas acho que o básico teria que ser realmente para todos. Eu acho que a gente evoluir é isso, né? Ter uma boa educação, saúde para todos. Ter pelo menos isso de oferta. Se você vai usar ou não, aí já é um problema seu, mas eu tenho condição de acessar isso, né? Sim, sim. Então, olhar para essa era nova, né? Que a gente tem que olhar realmente com um olhar otimista, né? Não vai ser fácil a mudança? Não. É isso que eu ia te falar, não né? vai Porque ser vai ser uma mudança plutoniana. Exatamente. Assim como a época da Revolução Francesa, já fala o nome, Revolução. Eu entendo que não vai ser nem leve nem doce. Né? Mas, quando você faz uma reforma na sua casa, como que é? Você vai quebrar o piso, pó, aquela confusão toda, para depois você ter conforto, você ter as coisas modernas, mais à mão. É para uma melhora. Então, vamos pensar que algumas coisas precisam mudar. Para o bem do planeta, para o bem das pessoas que habitam esse planeta. E é o que você falou, é um caminho sem volta, né? Evolução é um caminho sem volta. Você pode ficar parado no meio do caminho, mas como água parada, apodrece. Exatamente. O próprio universo não é estático, né? Ele está sempre em expansão, tudo se movimenta e nós fazemos parte de... Não somos poeiras das estrelas? Você falou a gente fala de ciclos, mas lembrando que os ciclos, eles não voltam para o mesmo ponto, eles estão como numa espiral. Então eles voltam uma oitava acima, né? É esse o objetivo. É esse o objetivo. Por exemplo, hoje, a gente não vai fazer como na Revolução Francesa, né? Todo mundo cortando a cabeça de todo mundo, né? Espero que não. Talvez seja de uma forma diferente, mas que algumas coisas vão vir à tona, né? O Plutão não é o que está oculto? Sim. Né? E daí a gente vai falar, nossa... E o Plutão é um pouco explosivo, né? Muito. Ele não é, a gente fala do oculto, coisa e tal, tá adorando um pouco a pílula, né? Plutão, ele é um pouco explosivo, ele é profundo, explosivo. Como eu falei, não vai ser leve nem doce, né? Plutão é algo mesmo incisivo, né? Então aí você vê, né? Entrando aí um Plutão em Aquário,
Porque assim, ele entra definitivamente no final do ano, mas ele tá aí, né? Não existe uma linha que determina, né? Ele já está aí. É uma vibração que ela já vai se acomodando, né? A gente já vai sentindo um pouco essa atmosfera chegando. Exatamente, ele já está aí dando seus sinais, né? E tudo isso reflete e reverbera no dia a dia. Então é muito importante a gente olhar para tudo isso com cuidado, mas principalmente com menos resistência, com mais perseverança, resiliência, responsabilidade, maturidade, né? As lições de Saturno. Isso é extremamente importante. Voltando um pouco, me veio agora à cabeça o que você falou do Sol, aí do eclipse do dia 8 de abril, que o Sol vai estar exaltado. Exatamente, está tendo muitas explosões solares, né? O Sol, ele tem a vida dele, que ele tem épocas de pico, né? Que a gente chama de mínima e máxima solar. Aí a gente já entra um pouquinho na astronomia, né? Entra um pouquinho. Mas ele vai ter justamente, esse eclipse vai estar muito próximo a uma máxima solar, né? É como se potencializasse de alguma forma isso. Vamos supor assim, né? mas o eclipse na ausência de luz, então, quando você, à noite, né? Você está dormindo e alguém acende a luz do quarto. Nossa, até dói os olhos, parece que a luz ficou maior, sim, né? Então é nesse sentido que as pessoas estão um pouquinho preocupadas, porque no passado já teve máximas solares. Eu não sei precisamente o ano, mas eu sei que no século passado, numa máxima solar aí, queimaram todos os telégrafos. Agora você imagina, né? Nossa, por exemplo, se cai a rede de internet, acabou. Hoje tudo funciona. Tudo funciona pela internet. Tudo funciona com energia, com internet. Mas a gente tem que entender que o planeta é uma célula viva, tudo é vivo, né? Então, se acontece alguma coisa, isso é um fenômeno da natureza, não é o fim do mundo, não é o apocalipse, não é nada disso. Então, se temporariamente cair a rede, como a gente ficar sem luz ou alguma coisa assim, tudo bem, né? Faz parte. Faz parte. Né? A gente esqueceu disso, né? A gente esqueceu, porque a nossa geração já nasceu na luz elétrica, na eletricidade. A geração que está agora já nasceu com internet. E tirar isso é como tirar um pilar de vida, não parece, né? Mas talvez, se a gente tirar um pouquinho, acontecer, vai... Sim. Né, quando acaba a luz, a gente lembra que tem um livro. Que tem vela. A gente lembra que tem vela, né? A gente lembra de conversar, né? De falar, nossa, onde está meu filho? Dentro de casa, né? Por exemplo, quando teve o problema da pandemia, né? Que as pessoas se aproximaram. O quanto foi importante, o quanto pessoas que ficam muito sozinhas se questionaram, nossa, né? Mas o que veio aí? Foi muito negativo, sim. Mas o que veio de positivo, né? Os estudos online, o home office, né? Um olhar diferente para as relações. Algumas se estreitaram, outras acabaram. Sim. Né? Teve uma mexida nesse balaio bem grande durante essa máxima solar, nós estamos todos ligados hoje, satélite, internet. Pode ter alguma queda? Pode até acontecer. Mas é importante dizer que a gente está sujeito e o quanto a gente é refém e dependente da luz, da rede, né? Então, é o olhar do humano, né? Tá aqui, vamos olhar direitinho tudo isso. Então, acredito que dia 8 vai ser um dia importante nesse sentido. E individualmente, onde esse eclipse vai ser em Áries, ok? Né? E no mapa da gente, onde está Áries, a gente olha Áries ou a gente olha Marte, que é o regente de Áries? Então, a gente olha os dois. A gente olha onde eu tenho Áries no mapa. Se eu tenho planetas lá, a ênfase é maior, né? Se eu não tenho planeta nenhum, aonde está meu Marte, né? Que rege aquela casa. E se eu não tenho planeta nenhum, aonde que está o Marte, que é o regente de Áries. Então são 3 coisas, a gente olha tudo, mas é muito individual para cada um. Mas olhando para o mundo, é uma questão importante. Porque como Áries é bélico, né, a gente olhar para isso, para as pessoas terem consciência. Eu acredito assim, dentro do meu coração como humano, nada justifica uma guerra. Né? Mas
evoluiu alguma coisa, mas Sim. nada justifica uma Não guerra. precisa ser assim. Não precisa ser dessa forma, né? Acaba gerando muita dor, muita perda no planeta, né? É uma questão bem complexa, ela é bem pesada, né, para o planeta. Exatamente. Então hoje, se for realmente, né, se Plutão vier com essas transformações e isso levar a um renascimento, que seja um renascimento da tecnologia, das artes, do ser humano, né? Um olhar para as coisas que realmente têm valor e que a gente agregue ao humano a tudo isso. Claro. Né? Porque é um caminho sem volta. Agora, só para a gente deixar o pessoal mais integrado, explica o que é um mapa. A gente fala tanto, no seu mapa, o que é um mapa natal? O mapa natal é a hora exata do momento que você nasceu, é uma foto estática do céu no momento que você nasceu. É como se um bebê respirou, né? Porque não é quando ele sai da mãe, é quando ele respira, sim, né? A gente olhasse para o céu e tirasse uma foto identificando os astros. Isso. Mas daí você fala assim, nada no universo é estático e tudo aquilo se movimenta. Mas o seu mapa é uma marca, e assim, um é alface, outro é rúcula, outro é tomate, sim, sim, né? Quando você começa a entender seu mapa, você começa a se entender, né? Então, como diz, né, os grandes filósofos, conhece a verdade e ela te libertará. Porque sim, você se conhecendo, você entendendo como funciona, a coisa fica mais fácil. Né? Então, isso é o mapa. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu tenho muitos planetas na casa 10, que é a casa da realização profissional, o que eu vim fazer, né? Uhum. Porque essa angústia que eu tenho, de repente, com esse lado profissional, você começa a entender. Só que é muito interessante que, inconscientemente, as pessoas seguem o mapa. É muito comum. Ele é um mapa mesmo, ele exatamente, é um mapa. Você está conversando com a pessoa e fala, nossa, mas eu fui por esse caminho. É como se fosse algo mesmo que direcionasse, né? E quando você tem conhecimento disso, ajuda, é uma ferramenta. É uma ferramenta, claro. Eu penso assim, astrologia... uma pergunta que eu sempre falo, o que eu faço com isso? Sim. Eu uso como ferramenta, como uma competência para me ajudar na minha vida profissional, afetiva, familiar, né? Que nem, por exemplo, eu tenho 2 filhos, o Mariana e um Taurino. São totalmente diferentes. Quando a gente fala um Mariano e um Taurino, a gente está falando onde está o Sol, não é? Onde está o Sol, isso. Então, assim, a Ariana ligada no 225 mil, né? E o Taurino, ele funciona de uma forma diferente. Ele é mais introspectivo. Isso, mas tá tudo certo. Claro. Né? Tá tudo certo. É por isso é o nome do programa. Porque cada um é um universo, né, Kátia? Das suas experiências, das suas expectativas. Então tá todo mundo certo. Você pode concordar ou não e também tá tudo certo. E é importante que, assim, entender que as diferenças enriquecem. As diferenças enriquecem. Né? É muito importante essa troca. Né? Porque assim... se somam, né? Se somam. São forças que se somam. Exatamente. Então, todo mundo gosta de matemática. E ninguém gosta de ler nada, por exemplo, de humanas. Não, agora, cada um gosta de uma coisa. Que bom, o quanto é rico isso. Como é bom uma equipe, a gente fala muito de equipe multidisciplinar, isso é maravilhoso, né? Cada um com o seu olhar contribuindo em prol de um objetivo. É muito lindo isso, quando a gente vê isso no mapa vocacional. Né? Você puxa o olhar da pessoa para um outro lado, né? Às vezes a pessoa já está no caminho e às vezes não. Daí você fala assim, olha, mas você tem tanta competência nessas áreas e parece que desperta, o olho brilha. É lindo isso. Então, o conhecimento, né? É saber como eu funciono. E isso ajuda na vida. E como eu dou defeito também. E como eu dou defeito, principalmente. Como eu dou defeito. O que me pega? Né? Onde é meu calcanhar de Aquiles? Né? Aonde me incomoda? O que eu preciso para ter segurança? O que me traz segurança? Sim. Né? Onde eu posso buscar isso, né? Em que recurso dentro do meu universo particular eu posso trazer isso? O quanto eu preciso ser reconhecido, ser visto, né? Ser assistido, né? De repente tem pessoas que precisam de mais atenção, são mais carentes emocionalmente. Sim. E outras que vão olhar para você e falar,
né? E tá tudo certo. E, tá tudo certo. E não adianta falar, não é frescura, é o mapa da pessoa que é daquele jeito. É o ser da pessoa, né? É o ser da pessoa. É como ela é, como que ela funciona. E isso é muito rico. E como esse olhar é mais inclusivo. Quando a gente olha que cada um pode ser diferente e que não necessariamente a gente precisa concordar, porque eu posso ter a minha opinião, você a sua, e a gente ter amizade do mesmo jeito, só que a gente age diferente naquele setor. E tá tudo certo, né? Como isso é inclusivo. Que eu acho que isso é um pouco da diferença da amizade, às vezes, para um relacionamento familiar. Porque um amigo, você consegue ter amizade com uma pessoa do jeito que ela é. Mesmo sendo bem diferente, fazendo as coisas diferentes, mas tem em algum momento... Agora, quando está no âmbito familiar, parece que tem uma obrigação de todo mundo agir da mesma maneira. E aí dá uns arranca-rabos, né? Então, mas daí, a unidade familiar... eu entendo assim, só o amor cocria a vida. Sim. Né? A vida vem de filhos, né, da estrutura familiar. Então, é o olhar para a diferença do outro. Aí vai a resistência, né? A resistência. Então, o meu filho tem que ser igual? Ele tem que gostar do que eu gosto? Então... Não. E aí não é uma briga por besteira? E é muito difícil, né? É. Porque, assim, tem uma psicanalista que não me recordo o nome agora, que ela fala assim, que a melhor mãe é aquela que com o tempo se faz desnecessária. A primeira vez que eu ouvi isso como mãe, fiquei até braba. Chutou a canela. Você fala assim, nossa, como assim, né? Porque a gente se julga. Claro. Mas é verdade. Porque como você sabe que você está fazendo certo? Quando você vê que seu filho está ficando independente, tá voando sozinho, tá voando, você está fazendo direito, né? A dependência é tóxica, né? Quando ela não é saudável. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É complexo, né? Muito, muito. E o âmbito familiar, eu penso que seja dessa forma, né? Por que a gente, olha como na parte sistêmica é tão importante a gente não excluir, né? Existe algumas pessoas, né? Existe um livro muito interessante que eu gosto, A Alma Imoral. E o que ele fala? Que a evolução se dá através da transgressão. É ovelha na família. Negra. Exatamente. Então é assim. Então antigamente você nascia numa família de marceneiros. Sim. Todo mundo era marceneiro. Então assim, já nascia, você sabia que você ia ser ganhava marceneiro. Com um ano um formãozinho e exatamente. Daí de repente apareceu lá um doido, falou, não, você é serralheiro. Eu quero fazer espada, sei lá, eu vou ser serralheiro. Portão. Nossa, a casa caiu. Né? Como que você vai ser serralheiro? Até o sobrenome vinha da profissão. É verdade. E de repente ele abriu caminho para uma outra coisa. Sim, ele incrementou uma possibilidade. Exatamente. Né? Então assim, às vezes a gente vê as diferenças, né? Que nem tem os filhos adolescentes, às vezes eu vejo conversando e falo, meu Deus, que língua é essa, né? Mas vamos prestar atenção, é um outro olhar, é uma coisa que talvez, né, eu precise olhar. Tem um ditado árabe, eu não vou saber falar as palavras do ditado, mas ele significa que os filhos, a próxima geração traz a modernidade. E é verdade, porque eles têm um olhar construído num outro tempo. Sim, sim. Então eles têm o olhar da família que eles carregam, né? Toda a experiência da família, mais um olhar contemporâneo. E eles acabam trazendo isso para dentro de casa e também é uma contribuição muito grande para a família. Sim. Então a família, ela tem que continuar se fortalecendo, mas no amor, na compreensão, né? Em observar a diferença com sabedoria, né? É um trabalho, né, Kátia? Muito grande. Não é uma coisa assim, a gente fala, parece tudo lindo, parece um pó de pirlim-pim-pim, mas não é assim. Não né? é. Eu ouço mães falarem para mim assim, eu não quero nada dos meus filhos, eu só quero que eles sejam felizes. Então, se o seu filho usar um tipo de entorpecente que deixar ele super feliz, tá legal? Não é isso que eu tô... Então, não é assim. Não é só ser feliz. Tem um monte de estágios para essa felicidade acontecer. Não é simples assim. E assim, né? A felicidade,
não existe 100% de felicidade, Não, né? Existem não. momentos felizes, existem momentos que você precisa fazer coisas para ficar feliz, que te tragam bem-estar, e tudo faz parte. E também felicidade e alegria são coisas diferentes, Sim. né? Você pode ter uma vida feliz admitindo que ela tem esses altos e baixos. Mas o alto e baixo é inerente ao ser humano. Tem que ter, né? Não existe isso, é uma utopia doente, né? Então uma pessoa que ri o tempo todo no velório tá rindo, ele tá nervosa, ela tá desesperada, não existe isso. Por isso que se fala às vezes que é tão importante viver o luto. A gente precisa viver essas emoções. Plutão é isso. É não ser raso. Fazendo um gancho lá no... ser intenso, né? Então assim, às sentir vezes, lá no fundo. sentir no fundo. Às vezes eu preciso ir no fundo do poço. Por quê? Porque o fundo do poço você não desce mais. Então qual é o seu caminho? Bater subir, e voltar. Subir. Você precisa ir lá para poder voltar. Mas você não vai ficar lá, né? Eu acho que o nosso medo é deixar que esse sentimento pegue tanto a ponto de ficar aprisionado nesse fundo de poço, nessa escuridão, nessa dor. Não precisa ser assim. Você pode viver isso, esgotar e voltar. Sim, exatamente. Aprender a lidar com essas emoções, né? Eu acredito, inclusive, que deveria ter na escola 2 coisas importantes que faltam. Educação financeira. Nossa, isso precisa muito. Educação financeira e uma educação emocional mesmo. Alguma coisa dessa troca, de poder, né? Falar. E até da gente poder aprender, né? Porque eu percebo assim, uma pessoa começa a chorar, deixa a pessoa chorar, mas a gente não está acostumado, você quer que ela pare, porque aquilo te dói. A gente ver a pessoa que a gente gosta chorando dói e deixa esvaziar. Então a gente também não tem isso, a gente não foi criado para lidar com as emoções. Você sabe que eu tenho bastante clientes homens, né? E uma frase que me dói muito, que eu acho que é muito dolorida, é homem não chora. Gente, é cruel isso. É cruel. Tirar essa possibilidade, né? Ou desmerecer a pessoa. Mas isso acontece com mulher também. Ah, mulher é muito emotiva, chora por qualquer coisa, principalmente na área de trabalho, porque tem pessoas que reagem assim, ficam nervosas com um processo e choram. Eu acho isso uma maravilha, porque se esvazia. Pior ficar juntando essa panela de pressão. Mas parece que essas emoções, a gente tem que ser blasé, tem que ser todo mundo bege. Eu falo assim, não subestime uma pessoa de verdade. Aquela que consegue, que tem coragem de expressar o que ela é e suas próprias emoções. Porque é verdadeiro. Mas é um aprendizado, né? Muito grande. E um ato de coragem. Um ato de coragem. Porque aquele que engole tudo... Nossa, muito triste. É muito triste. É muito e depois triste. estoura, né? Porque o corpo guarda isso, ele vai estourar numa forma de doença. Exatamente. Né? É importante a gente olhar para as dores, para as alegrias. A gente fala muito de dor porque eu acho que é o que mais a gente tem dificuldade de lidar, porque a alegria é mais fácil de lidar. Sim. Mas, e a gente não aprende como fazer, aprender mesmo, porque tem passos para isso, tem técnica até para sentir. Sim, então é aí o Plutão, a intensidade. Eu sei como é isso. Não ficar no raso, né? Vamos olhar, vamos sentir, vamos ir no cerne da coisa, né? Eu acho que é importante isso. É a mesma coisa para você estar com um projeto novo, vamos levar para o profissional, né? Tá. Daí a gente tá trocando uma ideia e você percebe que a pessoa tá vibrando, né? Sim. Tá no êxtase tá intensa, tá ali, tá de verdade. Então, é isso, né? Ficar só no raso, tudo bege, não dá. E é uma questão de lidar. De novo, eu vou falar da importância da terapia. Acho que eu falei essa semana numa entrevista e falo de novo. Eu acho que devia de mudar de nome. Porque ficou estigmatizado que quem faz terapia ou psicoterapia tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo precisa. O terapeuta, primeiro ele faz um contraponto de você ver coisas que estão no teu ponto cego. Né? Fala, nossa, mas você não está vendo que você está falando igual a outra pessoa? Isso mexeu com você porque... E aí te dá uma luz
em outros lugares. E depois te ajuda a sair disso ou a sentir isso. Fala, o que você está precisando? Eu digo que a gente tem dia de de abraçar o bode, sabe? Você pega, abraça, come besteira, fica no sofá, chora, levanta, deixa que eles vão aí, depois... Isso é o meu modo de lidar e cada um tem o seu. É. Mas isso precisa ser vivenciado, né? A experiência que a astrologia me trouxe, os mapas mais difíceis que eu peguei, foram aquelas pessoas que foram presenteadas com o mapa e que chegaram aqui, tipo assim, tá tudo bem. Eu ganhei o mapa, tipo assim, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Né? Foram os mapas mais intensos, mais profundos, foram os clientes que vêm todo ano e que se assustaram, foi um susto de mão dupla. Recíproco. Porque é isso, é isso. Então que esse Plutão venha com essa intensidade para resolver tudo da melhor maneira possível. Né? E que a gente consiga lidar com isso. Isso, venha mostrar, venha realmente ter um renascimento, né, das coisas, que seja com a menor dor possível, né, do ser humano. Que Saturno venha nos trazer a estrutura, a responsabilidade, a maturidade emocional. E a orientação também, né? Porque o Saturno, ele tem uma coisa meio de avô, sabe? Aquela pessoa mais sábia, que já lidou com muita... Isso. Que porque assim, sabedoria. A tecnologia, tudo é muito importante. Mas eu aprendo muito isso nas constelações sistêmicas. Honrando o passado, abençoamos o nosso futuro. Sim. Se estamos aqui hoje é porque alguém fez alguma coisa lá atrás. Sim, já tinha alguma coisa construída, nós não começamos do nada. Exatamente. Então, se o presente é realmente um presente, então vamos unir essas forças para um caminho evolutivo. Unir forças, eu acho que é outra palavra-chave, que é o que a gente estava falando do multidisciplinar, né? Somar. Sim. Então, apresentando para vocês a nossa participante especial do programa de hoje, que é a Nina. A Nina. E aí, Kátia, como que a gente te acha? Fora o mapa astral, e como ferramenta também você faz constelação sistêmica, alguns paranauês xamânicos. Sim, sim. E o mapa propriamente dito. O pessoal para te contactar. Então, eu tenho um canal no Insta que se chama Astrodera, que eu coloco algum material. Vai estar na descrição, tá aqui embaixo para vocês. Então lá na bio tem todos os dados. É sempre importante enfatizar que para o mapa eu preciso sempre da data, hora e local de nascimento. Tá. Quando você tem alguma dúvida, eu nasci entre 10, 10 e meia, 11, alguma coisa menor, a gente consegue retificar, existe essa possibilidade, né? Tá. Mas é uma ferramenta excelente, que pode ajudar muito na vida e no autoconhecimento. Eu adoro, sou suspeitíssima. Então, mais uma vez, agradecendo vocês, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo e cada vez com um assunto diferente E tá tudo certo. Gente, boa semana para vocês, obrigada!